Hoje vamos fazer um à de legumes. Temos, como o à leva, temos a batata palha. Isto é uma batata palha finíssima. Temos aqui legumes, cenoura, alho francês, os espargos, que já estão descascados. Temos depois manteiga, um caldo de legumes, louro, cebola, cortada em meia lua, alho assado, para não ficar tão ácido, os talos, que já vou explicar, dos bimis, o tomate cherry, temos 3 ovos e os bimis. O que é o bimi? O bimi é um cruzamento entre um brócolo e a couve Kailan. E pronto, temos uma espécie de mini brócolo, bastante tenro, bastante nutritivo e super saboroso. Pronto. Ele foi cortado, os talos foram também utilizados, foram cortados, como podemos ver aqui, em pedaços, e deixámos as partes com os rebentos inteiras. Vamos então, vou demonstrar o descascar de um espargo e depois de um bimi. Pronto, isto não tem nada que explicar, é só cortar em pequenas rodelas. Aqui no caso do espargo, o modo de arranjar o espargo, eu costumo deixar a ponta do espargo intacta e o resto do talo é descascado. Pronto. Para descascar é simples, basta só com um descascador retirar a casca, que é onde é mais fibrosa, e temos o nosso espargo arranjado. A ponta também se costuma cortar porque começa a ficar seca, bem, e muito fibrosa. Pronto. No espargo vamos cortar na diagonal, tá? E temos o nosso espargo arranjado. Nos bimis, como lhe chamam também o rebento de brócolo, muito parecido a um rebento de brócolo, a ponta, sim, cortamos e cortamos também em pedacinhos. Deixamos sim a ponta e o resto utilizamos. No espargo podem utilizar esta rama, por exemplo, a fazer um caldo para um arroz, para uma massa, também é bastante saboroso, dá algum sabor. Modo de preparação: os legumes podem ser cortados à maneira que quiserem. Eu aqui vou cortar os legumes todos com o mesmo tamanho e para que a cozedura seja toda igual. Na confecção, primeiro vamos fazer um refogado com cebola e o alho que foi assado no forno, como eu tinha falado há pouco. O alho, como podem reparar, ele tem uma textura completamente diferente, fica doce, não tão ácido, não tão forte como um alho normal. Nós só vamos utilizar mesmo a polpa do tomate. E em vez de azeite, vamos utilizar a manteiga. Eu prefiro utilizar a manteiga, dá-lhe outro sabor, dá-lhe um sabor mais suave e mais apetitoso, não é? Que é isso que nós queremos num prato. Pronto, vamos deixar o tacho aquecer, ou caçarola, vamos derreter a manteiga, não vamos deixar a manteiga queimar. Juntar a cebola,
Vamos refogar. Queremos que a cebola fique translúcida, mole. Deixar que os açúcares da cebola caramelizem, para não ficar tão forte. Convém espalhar a cebola pelo tacho todo, ou frigideira, ou mesmo até outro utensílio que utilizem, para ela cozinhar toda por igual. Como podem reparar, a cebola já está a começar a caramelizar. E vamos adicionar o alho, as raspas do alho, ao nosso preparado. Como podem ver, é quase como se fosse uma pasta. Agora vou adicionar os outros legumes. Vou adicionar a nossa cenoura. Os talos dos bimis. Os espargos. O alho francês. E vamos envolver. O caldo que nós temos de legumes, este caldo vai ser para dar sabor ao nosso prato e não só, e cozinhar com o vapor o que falta dos nossos legumes. Basta muito pouco caldo. Como podem ouvir, este vapor todo que está a acontecer, ele vai cozinhar os nossos legumes. Eles, como estão mais ou menos cortados do mesmo tamanho, eles acabam por cozinhar todos ao mesmo tempo. Vamos colocar as pontas dos bimis. Eles até podem ir crus. Há quem utilize os bimis crus em saladas. São super tenros, super nutritivos e dão-nos uma textura fantástica. Pôr a folha de louro para libertar algum sabor. Só adicionar mais um pouco de caldo.
Para empratar, isto como é um prato rápido e fácil de se fazer, podem fazer com os legumes que tiverem em casa. E convém sim que o crocante da batata se mantenha. Colocar aqui uns espargos e terminar com um bocadinho de sal. Espero que gostem.